Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Novamente, estamos juntos mais uma vez. Desejo a todos que vocês estejam bem, tá? Que essa quarentena vocês estão aí em casa, mas com certeza vocês estão estudando, tenho certeza disso. Vamos continuar com nossas aulas. Lembrando vocês que quando a gente saiu para a quarentena, a gente ficou ali trabalhando substâncias, misturas, falamos um pouquinho sobre as substâncias, os tipos, as classificações, trouxe também na aula passada, a aula de vídeo, falei para vocês também de misturas, misturas homogêneas, heterogêneas, e hoje nós vamos iniciar também um pouco falando sobre essas misturas, agora falando sobre gráficos, os gráficos das substâncias e os gráficos das misturas, tá bom? Então, só para a gente relembrar, a gente vai ver um pouquinho, né, do que é classificada essa substância pura. A substância ela é classificada em simples e composta, as misturas em misturas homogêneas e misturas heterogêneas. A gente já fez uma videoaula explicando cada uma. Se por acaso você tiver em dúvida, volta naquela primeira aula da videoaula e tira suas dúvidas, tá bom? A partir de agora, nós vamos entender um pouquinho como é que é a representação gráfica dessa substância e dessa mistura. Existe uma diferença, tá, gente? Então, foca aí. Representação gráfica para substâncias e misturas. A gente vai falar, então, primeiramente, sobre a representação gráfica de uma substância pura, do tipo simples ou composta, tá? O que é que vocês têm que prestar bem atenção? O que é que vocês têm que entender? Observe. Quero que vocês vejam que o ponto de fusão e o ponto de ebulição, eles estão como, professora? Constante. Olha aqui. Então, ponto de fusão constante, ponto de ebulição constante. Isso quer dizer o quê? Eles não alteram, tá? Eles vão manter constante em apenas uma temperatura de fusão, tá aqui, e o ponto de ebulição a mesma coisa. Se você observar, eles vão manter constante apenas em uma temperatura de ebulição, tá? Então, é isso que você tem que focar. Toda substância pura, elas têm o quê? Os dois patamares, tanto do ponto de fusão como do ponto de ebulição constante. Eles não vão variar, tá bom? Então, presta bem atenção nesse detalhe, que é um detalhe bem importante para a gente entender. Só relembrando que daqui para cá nós temos o estado sólido, aqui nós temos o estado líquido e aqui nós temos o estado gasoso, vapor, tá? E esse gráfico de temperatura versus tempo, ele é um gráfico de aquecimento. A gente está tendo o quê? Aquecimento aqui. A substância está no seu estado sólido. Quando ela está passando por um aquecimento, ela vai passar por um processo de uma temperatura de fusão para ela ser o quê agora? Ela virar uma substância no seu estado líquido. A mesma coisa, a gente vai fornecer calor aqui para essa substância no estado líquido, ela vai ter uma mudança de líquido para vapor gasoso e você vai ver que depois ela vai transformar em quê? Em gasoso, vapor, tá bom? Então tá, vamos entender mais um pouquinho. Então tá aí, gente. Eu trouxe para vocês o gráfico de aquecimento, tanto de aquecimento como de resfriamento da água. A gente já sabe que o ponto de fusão da água, ele é o quê? Ele é 0 graus Celsius. A gente tem aqui o ponto. Eita, professora, que letra feia é essa? Tô aprendendo, gente. Ponto de fusão. E aqui a gente tem quem? O ponto de ebulição, tá? A gente tem um ponto de ebulição. Então, lembrando, ponto de fusão, ponto de ebulição para um aquecimento aqui. Já para um gráfico representando também a água no seu estado de resfriamento, observe que muda, tá vendo? O gráfico ele muda. Então, a gente tem aqui agora vapor, daqui para cá a gente tem líquido e daqui para cá a gente tem no estado sólido. Esse ponto aqui que a gente tem, ponto 100, ele é chamado de quê? Ponto de condensação. Já no ponto aqui na temperatura de 0 graus Celsius, a gente tem o quê? O ponto de solidificação. Então, observe que aqui também está se mantendo constante a 0 graus Celsius e aqui está se mantendo constante a 100 graus Celsius. Então, isso é o quê? É um gráfico de uma substância pura, tá? Então, a gente tem aqui um gráfico de uma substância
pura, onde os dois patamares eles se mantêm constantes. Tanto o patamar do ponto de fusão, como do ponto de ebulição, no gráfico de aquecimento, como no gráfico de resfriamento, também a gente tem um ponto de condensação e um ponto de solidificação, tá, gente? Aqui é o da água. Agora vamos entender um pouquinho sobre misturas. Então, lembra que substâncias puras, ela possui os dois patamares constantes, onde é de fusão e ponto de ebulição. Já para uma mistura, o que a mistura tem de diferente? Em uma mistura comum, é a união, né? A mistura comum é a união de duas ou mais substâncias em um mesmo recipiente. Eu tenho duas substâncias ou mais, elas se misturam, formam então a mistura comum. Um exemplo clássico é a mistura entre água e sal, tá? A gente sempre fala da água e do sal, muito clássico. Numa mistura, durante a mudança de estado físico, a temperatura de fusão e temperatura de ebulição, elas variam. Observe, a gente acabou de falar que em uma substância pura, o ponto de fusão ou a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição, ela se mantém constante. Já para uma mistura comum, o que a gente tem aqui? Elas vão variar. Então, observe aqui, pessoal, que vocês vão entender o que eu estou falando. Aqui não é o ponto de... Hoje, perdão, peraí. Aqui não é o ponto de fusão? Então, o ponto de fusão, ele está variando. Iniciou-se a uma temperatura e vai terminar em outra temperatura. Aqui a gente chama que a variação de temperatura no ponto de fusão. Observe nesse ponto. Aqui é o ponto de ebulição. A gente já aprendeu sobre isso. Então, se você observar, o ponto de ebulição, ela começa com uma temperatura e varia terminando nessa outra temperatura. Então, aqui é a variação de temperatura. Esses patamares que para uma substância pura são constantes, já para misturas eles são variáveis, eles variam. Então, aqui é a mesma coisa, ó. Começa aqui e termina aqui, tá vendo? Tá variando. Tanto o ponto de fusão quanto o ponto de ebulição, eles estão variando. A mesma coisa acontece também para uma curva de resfriamento. O ponto de condensação e o ponto de solidificação, eles também estão variando. Isso vocês vão entender para quê? Para uma mistura comum, tá? Então, para uma mistura comum, os dois pontos, fusão e ebulição, eles vão variar. Agora, em caso de misturas especiais. No caso de misturas especiais, existem, claro, existem, com exceção, a gente tem alguns tipos de misturas, onde, observe, onde tanto o ponto de fusão ou o ponto de ebulição, eles podem estar constantes, ou um ou outro, se assemelhando a uma substância pura, tá? Só em um desses dois aí. Se por acaso vocês verem um gráfico onde tem ponto de fusão e ponto de ebulição constante, a gente tem uma substância pura. Mas no caso, se tiver apenas um ponto de fusão constante ou um ponto de ebulição constante, a gente tem o chamado de misturas especiais. E essas misturas especiais, pessoal, presta atenção no que eu vou falar para vocês, elas têm o quê? Chamadas de eutéticas e azeotrópicas, tá? Então, a mistura eutética ela tem uma característica, a mistura azeotrópica tem outra característica. E é isso que a gente vai ver aqui agora nos gráficos. Olha aí. Curva de mistura eutética. O que a gente tem nessa mistura eutética? A temperatura que permanece constante é a de fusão, ou, se for um gráfico de resfriamento, a de solidificação. Então, eu trouxe para vocês os dois gráficos, aquecimento e resfriamento. Aquecimento, a gente tem quem? O ponto de fusão, ele está constante, ó. Ele não varia. Ele está em apenas um ponto, uma temperatura de fusão. Agora, se você olhar o outro ponto, que é o ponto de ebulição, ele começa a uma temperatura e ele vai terminar a outra temperatura. Tá? Então, isso aqui quer dizer que está variando. O patamarzinho, ele não está retinho, bonitinho, igual está o ponto de fusão. Observe também a mesma coisa para o ponto de solidificação, tá? Ele é o quê? Então, nesse caso, a gente tem misturas eutéticas. E como exemplo de mistura eutética, eu trouxe para vocês aqui, para vocês ficarem pensando um pouquinho aí, a soda. A soda, gente, é uma liga metálica formada por 62% de estânio e 38% de chumbo, tá? Então, neste caso aqui, a gente tem uma mistura de duas substâncias aqui, ó, estânio e chumbo. E observe que nessa proporção, a solda, ela possui um ponto de fusão de 183 graus Celsius. Então, o ponto de fusão dela, que nesse caso é de 183
graus Celsius, tá? Olha outros exemplos também aí que a gente tem para vocês. Misturas eutéticas, aqui a gente já falou agora. Também temos o chumbo com antimônio, que o ponto dele é 246. Também temos uma mistura eutética do tipo bismuto e estânio. Observe que o ponto de fusão dessa mistura é 133. Então, o que vocês têm que lembrar? A mistura eutética ela vai apresentar o ponto de fusão constante, tá? A mistura eutética também é uma mistura exclusivamente, nesse caso, de misturas homogêneas. A gente já viu o que é misturas homogêneas. Apresenta apenas uma fase, a gente só consegue visualizar uma fase e é formada por materiais no seu estado sólido, tá? Em quantidades bem específicas. Agora, presta bem atenção agora nas misturas azeotrópicas. As misturas azeotrópicas, elas se diferenciam das misturas eutéticas, por quê? Como, professora? Me explica aí. Calma, gente. Calma. Vocês vão entender. A mistura, no caso aqui, azeotrópica, a gente tem um gráfico de aquecimento, também temos um gráfico de resfriamento. Lembrando que aqui é ponto de fusão, tá? Lembrando que aqui é ponto de ebulição. Observe que quem está constante aqui nesse caso é quem? O ponto de ebulição. Ele tem apenas uma temperatura de ebulição. Enquanto o ponto de fusão, não. Ó, está variando. Começa aqui e termina aqui. Se você observar, ela começa aqui e ela vai terminar um pouco mais em cima. Então, varia a temperatura. Então, toda vez que tiver uma mistura azeotrópica, a gente vai ter, em gráficos de aquecimento, o ponto de ebulição constante. Em gráficos de resfriamento, o ponto de liquefação ou condensação constante, tá bom? Então, muito cuidado. Só para a gente ver aqui, voltando, observe que misturas eutéticas, ponto de fusão, ponto de solidificação são constantes. E esses dois estão variando. Já na azeotrópica, agora, esses dois, eles se mantêm constantes, tá bom? E um exemplo comum, a gente tem aí o exemplo do álcool, onde a gente tem 96, álcool a 96%. Ele tem o quê? Ele tem 96 de etanol e apenas 4% de água. O ponto de ebulição dessa mistura é o quê? 78,1 graus Celsius. Então, nesse caso aqui, esse ponto de ebulição aqui, ela tem uma temperatura só, que é 78,1 graus Celsius, tá bom? Olha, observa aqui para mim também outros exemplos que eu trouxe. Quando a gente tem uma mistura de acetona, mais metanol, mais cloroformo. Então, aqui segue algumas misturas e se você observar aqui também tem os pontos de ebulição deles, tá? Então, toda vez que falar de mistura azeotrópica, a gente tem em mente o quê? É formado por misturas homogêneas, apenas uma fase, e por materiais no seu estado líquidos. Agora, o que é que você tem que prestar bem atenção? É o quê? É que nessas misturas, a gente tem apenas o ponto de ebulição constante. Não se esqueçam disso, tá bom? Vamos então para alguns exemplos. Esses exemplos aqui, exercícios. O gráfico abaixo representa a variação de temperatura observada no aquecimento de uma substância, claro, né? Responda. Então, tá aqui. A temperatura de ebulição, temperatura de fusão, temperatura de ebulição. A temperatura de fusão é quanto, gente? Observa. Ó, se ela é... Ah, antes de mais nada, me diz aí, pensa. É uma substância ou é uma mistura? Diz para mim aí. O que vocês acham? Substância. Então, quem falou substância, correto, gente. É isso mesmo. Ó, 2 patamares aqui constantes, tá? Então, se temos 2 patamares constantes, ponto de fusão e ponto de ebulição, substância. Aí a questão A, pergunta, temperatura de ebulição. Lembra que aqui nós temos o quê? Temperatura de fusão. E em cima nós temos o quê? Temperatura de ebulição, tá? Então, nesse caso, o que vocês vão ver? Temperatura de fusão, 20 graus Celsius. Temperatura de ebulição, 40 graus Celsius. Então, letra A resposta é o quê? 40 graus Celsius. Na letra B, a temperatura de fusão, nós temos o quê? 20 graus Celsius, porque aqui é o ponto de fusão. Tempo em que a fusão demora. Agora, gente, vocês vão analisar nesta linha abaixo. Aqui nós temos o tempo. Nesse caso aqui, como é que é o tempo? Tempo de fusão. Fusão não começa aqui e termina aqui? Então, ele vai de 10 a 20 minutos. De 10 a 20 minutos. Então, o tempo é o quê?
10 minutos. Então, na letra C, o tempo de fusão gasto para que ocorra toda essa transformação, essa mudança aqui de fase, é de 10 minutos. Outro exercício bem tranquilo. Uma mistura eutética é definida como aquela que funde a temperatura constante, ou seja, com difusão constante. Qual dessas alternativas é que melhor representa? Então, se você observar, aqui são misturas do tipo comum, aqui também é mistura do tipo comum, onde os patamares aqui eles não estão, nesse caso aqui, tá vendo? Constante. Aqui já são misturas do tipo especiais, aqui é uma substância, ó, patamares constantes, só que ele quer eutética. Eutética, letra C. Por que, professora, letra C? Porque o ponto de fusão está constante. Na letra D, o ponto de ebulição que está constante. Aqui seria, então, uma mistura azeotrópica, tá bom? E para a gente finalizar na aula de hoje, a gente também tem um outro gráfico, que eu quero que vocês me digam aqui e respondam. O gráfico representa uma substância ou mistura? Pensa aí. Para e pensa. Beleza, é isso aí que vocês estão pensando. Então, o gráfico de o quê? De uma mistura, tá bom? Agora, que tipo de mistura, professora? Observe que apenas esse ponto aqui, essa temperatura, que é a temperatura de fusão, é que ela está constante. A temperatura de ebulição, ó, começa a 40 e vai até 55. Então, variou. Então, se está variando, não pode ser o quê? Uma mistura do tipo azeotrópico ou outra, não pode, tá? Então, nesse caso aqui, somente o ponto de fusão está constante, mistura eutética, tá bom? Qual é o valor da temperatura de fusão? Temperatura de fusão, se ele está aqui, então só é seguir um pouquinho, você vai encontrar que é a 5 graus Celsius, tá belezinha? Então, tá aí, gente, as nossas referências. Então, até a próxima aula. Espero que vocês tenham gostado da aula, tá? E, como dizem, quarentena, ficar em casa. Vamos estudar em casa. Qualquer dúvida, gente, manda lá no e-mail, tá bom? Não se preocupe, nós vamos estar aqui juntos, você da sua casa, eu da minha casa, e a gente preparando as aulas bem legais para poder você entender, tá bom? Então, até a próxima aula e fiquem com Deus. Deus abençoe vocês.